Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje no MSC Preciosa para compartilhar com vocês conhecimento sobre vários temas. E hoje eu vou falar para vocês sobre o poder do dinheiro no tempo. Quem é que gosta de dinheiro? Com coragem, né? Tem gente que tem medo de falar que gosta do dinheiro, mas sem dinheiro a gente nem estaria aqui. Mas antes de eu começar, eu queria trabalhar com vocês uma coisa muito importante, que é a gratidão. Porque um dia, Deus permitiu que a Lorena tivesse essa ideia, e ela teve o poder da ação. O que é o poder da ação? É agir, fazer a coisa acontecer. Porque se a Lorena não tivesse o poder da ação, onde que nós estaríamos hoje? Em Belo Horizonte, mas aqui está muito melhor. É ou não é? Então, muito bem. Então, eu sou Patrícia Metzger, eu sou idealizadora do Código das Finanças e nós vamos falar hoje sobre o poder do dinheiro no tempo, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar do dinheiro. Vamos lá. O que vocês estão vendo nessa imagem? Eu estava correndo atrás do dinheiro. Todo mundo está correndo atrás do dinheiro? Não, está correndo com dinheiro, né? Parece. Olha, qual que é a imagem que mais vocês acham que condiz com a realidade de vocês hoje? Não precisa contar. O dinheiro corre com vocês ou vocês estão correndo atrás do dinheiro? Correndo atrás do dinheiro. Nós precisamos e nós podemos mudar essa realidade e nós podemos fazer com que o dinheiro corra atrás da gente. Quando eu falo que o dinheiro pode correr atrás da gente, não é que vocês têm que ganhar na loteria. Quem aqui joga na loteria? Ninguém? 2, 3 pessoas falaram que jogam na loteria. Agora, quem deposita o seu crescimento na loteria? Muita gente, sim. Porque tem muita gente que diz assim: ah, não vou trabalhar não, porque eu vou ganhar na loteria. Só que a maioria das pessoas que têm recursos hoje, que têm mais poder de compra, são pessoas que não ganharam na loteria. Porque os grandes ganhadores da loteria continuaram pobres, porque eles perderam tudo. Então, o meu objetivo hoje é fazer com que vocês aprendam e melhorem o poder de compra de vocês, fazendo o dinheiro correr atrás de vocês, crescer. Essa é a ideia, tá bom? Vamos lá. E o que vocês estão vendo ali? Uma pessoa, parece uma criança, mas na verdade é um ser humano, preocupado por questões financeiras. Ele pensa que eu vou colocar dinheiro no cofrinho, ele olha os investimentos dele, mas não estão rendendo bem. E foi por causa disso que eu me tornei educadora financeira. Então, eu trabalho, gente, com finanças e educação há 40 anos. Alguns botox nos fazem ficar mais lisinhas. Por quê? Eu já sou bem velhinha. E o poder do dinheiro no tempo eu fui aprendendo ao longo da vida. Mas eu não tive na minha casa educação financeira. E quando eu tinha próximo de 50 anos, eu resolvi estudar mais um pouquinho. E eu fiz um mestrado onde eu aprendi sobre educação financeira e o poder da educação financeira na vida das pessoas. Porque eu estudei violência financeira contra idosos. E na casa de todos nós tem idosos. O que é idoso no Brasil? Aquele que detém 60 anos ou mais, entre homens e mulheres. E isso me motivou e eu falei assim, agora eu tenho um propósito. Eu vou estudar educação financeira para ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida delas com o poder do dinheiro no tempo, tá? Então é por isso que hoje eu busco ajudar as pessoas a melhorar aquela carinha ali, tá? Eu sou idealizadora do Código das Finanças, ali nós temos 2 eventos que aconteceram em Belo Horizonte, foram 2 imersões, mas não começou com a imersão, foi primeiro um workshop, e depois já estamos na 3ª edição, convido vocês para participarem desse ano 2026. Bora lá. E olha só, gente, que legal. Vou ficar um pouquinho aqui assim, para vocês conseguirem ler comigo. Cadê meu óculos? Alguém pega meu óculos, por favor. Obrigada, senão eu não vou conseguir ler aqui. Olha só, o poder de R$500. R$500 é muito dinheiro, é um dinheiro inalcançável ou é um dinheiro alcançável? R$500. Alcançável. Vocês já pararam para pensar a quantidade de R$500 que a gente joga fora?
Vocês já conseguiram imaginar que a gente rasga dinheiro? Vocês teriam coragem de pegar uma nota de R$ 500 que não existe, cinco notas de 100, rasgar dinheiro? Não? Só que a gente rasga dinheiro, gente. Como é que a gente rasga dinheiro? Investindo mal, comprando o que não precisa, não cuidando do dinheiro, colocando a caderneta de poupança, não planejando a vida financeira da gente. Isso são formas de jogar dinheiro fora. Então eu conheço diversas pessoas que ao longo da vida jogam dinheiro fora. E quando a gente joga dinheiro fora, o que acontece com a gente? Nós não realizamos sonhos. Porque a gente troca um sonho grandioso, estar nesse navio é um sonho de grande porte. Um sonho grandioso. Mas a gente troca o sonho grandioso por pequenos e inúteis sonhos. Com bobaginhas do dia a dia. Até com aquele cafezinho que você toma na rua sem necessidade. Eu gosto muito desse exemplo, mas o tempo hoje é curto, então eu não vou entrar nesse detalhe. Mas quantas e quantas vezes a gente toma um café, mas a gente pode tomar um café especial na nossa própria casa. E por nada, você sai 15 ali, 20 ali, e o dinheiro vai embora. Tá? Então a gente precisa aprender a força do pague-se primeiro. Alguém já ouviu falar disso? Pagar-se primeiro eu recebo um montante de dinheiro e eu pego uma parte e já reservo para investir. Guardar dinheiro não é investir dinheiro. E vocês vão ver isso aqui. Olha que interessante essa análise. Imagine que você pegue R$ 500 e guarde por um ano. Em um ano você terá R$ 6 mil. Em 10 anos você terá R$ 60 mil. Em 20 anos, R$ 120 mil. E em 30 anos, R$ 180 mil. Parece muito. Só que em 30 anos, 180 mil não dá para nada. Por quê? Nós teremos a inflação. E a inflação faz com que o nosso dinheiro perca valor ao longo do tempo. Então a gente não ganha dinheiro no tempo, a gente perde dinheiro no tempo. Guardar dinheiro não é o suficiente, nós temos que investir o dinheiro. E todo mundo concordou aqui comigo que R$ 500 não é muito, não é impossível, certo? É possível para todo mundo guardar ou investir R$ 500. Guardar sim, investir às vezes não. Por quê? Porque o ser humano ele tem um fator que prejudica a ele mesmo. E esse fator se chama preguiça. Preguiça. Preguiça de entender sobre dinheiro. Porque se a gente trabalha para ter dinheiro, a gente tem que também aprender a cuidar do dinheiro. Quem faz dinheiro, mas não cuida do dinheiro, rasga dinheiro todos os dias. E perde dinheiro para uma pessoa maravilhosa que todo mundo precisa, que é o banco. Banco trabalha para nos dar dinheiro ou para pegar o nosso dinheiro? Pegar o nosso dinheiro. Agora, dá para a gente ganhar do banqueiro? Eu vou dizer que não, porque eles estão à frente da gente. Mas dá para a gente driblar o banqueiro? Dá. Quando eu dava aula na faculdade, eu falava para os meus alunos o seguinte: vocês vão pegar HP, faz de conta que isso aqui é uma máquina de calcular, vocês vão colocar na mesa do gerente, na hora que vocês forem negociar alguma coisa, o gerente vai olhar para aquela máquina e vai falar assim: nossa senhora, ele sabe fazer conta. Meu Deus do céu, não vou enganar esse cliente. Já era uma técnica. Mas a gente não pode chegar no banco e dizer: ah, fulano, eu não sei nada, onde que eu aplico o meu dinheiro? Ele vai vender para você um título de capitalização, ele vai vender para você um consórcio, ele vai vender para você uma previdência. Ele não vai fazer para você o que é melhor para você. Por que não? Porque o gerente do banco trabalha para o banco. Aí você pode dizer assim: mas ele é meu amigo. Mas quem paga o salário dele não é você, é o banco. E eu trabalhei 23 anos no mercado financeiro, e eu via direto colegas falar assim: vou direto pro... nem vou falar a palavra. Por quê? Porque entregava para o cliente aquilo que era bom para o banco, e nem sempre era bom para o cliente.
tá? Então, a gente perde dinheiro também nesses momentos, tá? Então, a diferença entre guardar e poupar é que quando vocês colocam o dinheiro de vocês, por exemplo, na caderneta de poupança, a poupança eu estou colocando ali 6,17, mas a taxa da poupança pode variar ao longo do tempo, tá? Então, há uma taxa de 6,17, que é o que mais acontece, que é 0,5% ao mês. Quem investe por um ano R$ 500 vai ter 6.198. E quando chegar em 30 anos, R$ 504.000. Agora, o que é melhor? Guardar ou investir, que é a última coluna? Quem investir R$ 500 por 30 anos terá R$ 1.540.486,63. O que é melhor para vocês? O que vocês escolheriam? Guardar, poupar ou investir? E o que vocês fariam hoje com 1,5 milhão? Então, vou contar para vocês um segredo que eu aprendi há 5 anos atrás. E esse segredo me fez ficar 9 anos da minha vida sem crescer. O que é crescer? É prosperar, é comprar coisas novas, é viajar, é ter uma vida mais abundante. E durante exatos 9 anos da minha vida, eu não tive essa abundância. E por que eu não tive essa abundância? Eu só descobri depois, gente. Eu estava naquele momento de estagnação, achando que eu tinha feito tudo para mim. E aí, quando eu olhei para trás, eu falei, gente, tem gente viajando para a Europa e eu ainda não fui. Nossa, tem gente trocando de carro, eu não estou trocando. Por que isso aconteceu? Porque eu parei de sonhar. E os nossos sonhos têm que ser ilimitados, porque quem sonha é que prospera. Se você não tiver sonhos e transformar os seus sonhos em objetivos, a sua vida estará estagnada. Só está aqui nesse navio quem sonha. Agora, vocês têm que sair desse navio com o próximo sonho para realizar, que pode ser estar de novo no próximo ano, pode ser estar em um outro país, ou pode ser comprar alguma coisa para você que você goste, algo que vai te trazer realização, tá? Porque isso é que nos faz prosperar. A nossa energia, ela tem que estar em constante movimento. Já ouviram falar que a água parada dá o quê? Dá lodo, dá dengue, não é verdade? Porque isso gera estagnação, tá? Então, cada um que está aqui e que eu tive a oportunidade de conversar, eu vejo um ponto de crescimento. Porque se você vem para cá, é como você chegar aqui na polpa do navio, chega na varanda do seu quarto, você olha esse mar aberto, é um horizonte limpo para a gente, tá? Então, para que a gente cresça, a gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa calcular quanto custa e a gente tem que programar o investimento. E a gente tem que entender que existe o dinheiro dividido em partes. A gente precisa ter um recurso para realizações pequenas, a gente tem que ter um recurso para realizações de médio prazo, que são até 5 anos, e a gente também tem que pensar no futuro. Quem aqui já ouviu falar que a gente vai viver cada dia mais? Quem aqui? Vocês acham que vai dar para a gente viver cada dia mais às custas, abre e fecha aspas, porque o governo não nos paga nada, gente, ele só devolve um pedaço daquilo que a gente já entregou, e é um pedaço bem pequeno. Vocês acham que dá para a gente confiar no INSS? Quem é que acha que dá para confiar no INSS? Vocês sabem o que significa INSS? Sabem? Não? Isso nunca será suficiente. Tá? Esse é o termo na economia, ok? Na verdade, isso nunca será suficiente. E a cada dia não vai ser suficiente. Na verdade, significa Instituto Nacional de Seguridade Social, tá? Traduzindo, isso nunca será suficiente. Tá ok? E aí, se não vai ser suficiente, o que vocês têm que fazer, gente? Vocês têm que pensar no futuro. Porque quem pensa no futuro não pensa em morte, pensa em vida. Certo? Porque quem quer morrer? Ninguém. Um dia nós vamos, mas nós não vamos pensar nela.
A gente tem que pensar o contrário, quero qualidade até chegar o dia dela, porque até para morrer custa, né? E é caro, né? Até para morrer, os educadores financeiros ensinam vocês, tá, gente? Como fazer para deixar tudo organizado, certo? Para não dar trabalho, né? Lá em casa só falta comprar o jazigo, a gente ainda não tomou essa iniciativa. Mas o que vocês fariam, então, com 1,5 milhão daqui a 30 anos, tá? E quando eu ensino vocês a investir, eu vou ensinar vocês também a fazer com que 1,5 milhão valha 1,5 milhão. Porque em 30 anos nós temos o quê? Inflação, tá? E a gente precisa entender aonde que a gente vai estar colocando o dinheiro. Eu faço isso. Vamos lá. Assim o dinheiro vai tornar o aliado de vocês. Uma visão totalmente diferente, né? O que vocês estão vendo ali naquela imagem? O cara tá deitado, o dinheiro tá coberto de dinheiro, nadando no dinheiro. Esse cara aí, eu queria colocar a minha imagem, mas eu não consegui fazer isso. Só para você ver que delícia, né, gente? Porque essa situação é quando a pessoa já trabalhou, e enquanto, o que eu quero trazer, que enquanto ele está dormindo, o dinheiro está trabalhando para ele, tá? Então esse é o chamado investidor. O que ele faz? Ele cuida do dinheiro, e tem um momento que ele vai também estar parado na frente do computador, pelo menos 10 minutinhos por dia, verificando como que está a saúde financeira dele. Eu vou dar um exemplo para vocês, clássico, e que acontece com muita gente. E eu tenho clientes que passaram por isso. Eu tenho uma cliente que ela e a filha dela receberam de herança do marido, ela é viúva, e ele deixou uma herança para elas, e uma parte estava em previdência. Volume de 2 milhões. Muito dinheiro, é mais do que aquele 1,5 milhão ali. E aí ela veio para mim falando, Patrícia, eu tô com esse dinheiro na Previdência, eu não sei se tá bom, se não tá, preciso de uma orientação. Fui olhar. Elas perdiam em média, e estava num grande banco, tá? Não era qualquer banco não, um grande banco. Elas perdiam em média de 15 a 20 mil reais por ano com esse dinheiro nessa Previdência. Fizemos a mudança, eu falo fizemos porque eu tenho um parceiro que me ajuda nesse processo da Previdência. A Previdência delas saltou esse ano, em 9 meses, 19 mil acima do que ela estava no outro produto. Simplesmente porque elas tomaram a iniciativa de buscar o quê? Ajuda. Quem aqui acha que é bom em tudo? Quem acha que é bom em tudo? Não, quando a gente tem problema de dente, a gente vai no dentista. Quando a gente está com problema de vestuário, a gente vai no consultor de imagem e estilo, não é isso? E quando a gente quer cuidar do dinheiro direito, a gente procura um mentor financeiro, gente. Não pule essa etapa. Isso existe. Porque no passado, quando a gente tinha vontade, necessidade de cuidar do dinheiro da gente, quem que a gente procurava? O gerente do banco. Quem lembra? Vou conversar com o meu gerente. Eu era essa gerente que o cliente ia me perguntar. Mas eu trabalhava de novo, para quem que eu trabalhava? O banco, gente. Por mais que eu entregasse o melhor, eu entregava o melhor que tinha naquela instituição financeira. Eu tinha a meta para bater. Só que eu tinha uma sorte, eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que eu tive uma sorte que a minha carreira começou já trabalhando com o público elitizado. Então eu não podia entregar um produto meia boca para ele, porque eu perderia o cliente para a concorrência muito mais fácil. Então eu não tive essa necessidade de me vender por causa de produtos, entendeu? Então eu vendia capitalização, mas eu vendia capitalização para o cliente, que a capitalização seria bom para ele, porque tem cliente que precisa de fazer uma capitalização. Porque já que ele joga e aposta a sorte dele na loteria, é melhor que ele faça capitalização, porque ele guarda o dinheiro e aposta. Então é diferente. Quando você vai na lotérica e faz o jogo, perdeu 100%. Na capitalização você ainda recupera o capital corrigido pela poupança, tá? Então não é investimento, mas é melhor do que nada. Então é entender o cliente. Gosta de jogar? Vão fazer capitalização. Não sabe investir? Vão fazer consórcio, tá? Porque não sabe, não quer. Então cria uma dívida para ele, porque consórcio não é investimento. Consórcio é dívida. E só que é uma dívida que em algum momento ele vai receber o dinheiro. Então é a inteligência financeira por trás do dinheiro. Quando você entende o cliente e entende o que o sistema financeiro entrega, você consegue
ajudar a pessoa, tá? Seguindo aqui. Vocês querem ficar daquele jeito ali? Quem quer? Eu quero. Quer? Sua mãe quer? Olha lá. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? E aqui, gente, eu vou mandar para todo mundo, eu vou até pedir que antes que vocês vão embora, deixa o nome de quem está aqui, eu só vou entregar para quem estava aqui, presente. Eu vou mandar essa ferramenta. É uma planilha que eu fiz que vai ajudar vocês a calcular o sonho de vocês. Ela não ensina a investir, mas ela ensina vocês a quanto vocês têm que guardar de dinheiro para realizar um sonho, tá? Então eu dividi ela em 3 faixas de tempo. Até 1 ano, de 1 a 5 anos, que é o alaranjadinho, e acima de 5 anos. Então ali é um exemplo, vocês vão abrir um sisteminha, o exemplo está em cima, aí embaixo vocês vão poder brincar, tem uma outra para vocês colocarem. Então ali eu dei um exemplo da pessoa juntando 10 mil para fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Aí tá ali lá, o custo do sonho, 40 mil para trocar ou comprar um carro e 100 mil para dar o sinal no imóvel. Foi só um exemplo, tá? Então tem um campo para vocês colocarem o sonho que vocês querem, quanto ele custa e depois nas outras linhas, a planilha é autoexplicativa, tem lá uma informação, colocar quanto que precisa guardar todos os meses para chegar naquele resultado. Só que ali não tem juros, é o valor puro, tá? Porque a gente precisa usar os juros porque as coisas não aumentam de preço. Então a gente vai colocar ali sem rendimento, o rendimento é o plus, tá? Vem para fazer alguma coisa, atualizar o dinheiro, porque imagina que eu faço isso aqui, ó, com foco em 10 anos e não corrijo o dinheiro, daqui a 10 anos, os meus 100 mil não vale 100 mil, tá ok? Então eu vou passar isso para vocês. Tem alguma dúvida sobre essa ferramenta? Não? Falei rápido assim? Olha que incrível. Então ali é só colocando os valores de acordo com o potencial. Potencial de quê? De capitalização de recursos. Pode guardar R$500, começa com 500. Aprendi a guardar 500, vou passar para 600. E vai crescendo esse montante. Então, vou deixar para vocês o meu contato. Eu sou Patrícia Metz, que é mentora financeira e para negócios. Eu desejo que vocês construam os sonhos de vocês, porque sonhar é viver. Quem sonha, prospera. Quem não sonha, está dormindo e ainda não entendeu o que ele pode fazer pela própria vida. E quando a gente sonha, a gente ajuda outras pessoas a sonhar. Lorena Ribeiro teve um sonho, que foi fazer conosco uma viagem. E ela teve o poder da ação. Ela se movimentou. E graças ao movimento dela, nós temos 27 pessoas viajando juntas para fazer turismo e negócios. Qual é o sonho de vocês? Muito obrigada. Obrigada, Beth. Nossa, senhora. Vários.